Tá uma confusão danada. Bem, gente, bom dia mais uma vez, bom dia para quem já chegou. A gente vai começando para não atrasar muito o dia. Como nós tínhamos feito algumas pequenas alterações no cronograma, né, a aula que seria de plantas, ela já foi dada, né, plantas de interesse urbano e rural. E aí ficou, então, hoje, a parte de intoxicações em ruminantes, mas por causas diferentes de plantas tóxicas, como eu já falei, foi um tema que já foi abordado, né, então a gente abordou só a parte de plantas, e hoje nós vamos ficar com as outras intoxicações nessas espécies. Agradeço mais uma vez a presença aqui, a presença do Liboves, que está com a gente, né, ajudando nessa transmissão, para deixar essas aulas gravadas. Lembrando que essa aula faz parte, então, do curso de toxicologia daqui da veterinária da Federal Rural do Rio de Janeiro. Eu vou tentar fazer uma coisa também mais prática, né? Então, eu peguei alguns casos da literatura e peguei alguns casos que foram atendidos no hospital veterinário daqui da instituição, para a gente tentar fazer uma brincadeira, um encontro descontraído, para não ficar aquela coisa só didática. Carlos Henrique, não sobe não, fica aqui comigo. Não, assim, eu vou colocando, né, vão falando comigo, acionem os microfones, ou então os mais tímidos podem deixar as respostas no bate-papo, tá bom? A parte de referência dos temas que eu peguei, né, vão aparecer em algum momento, eu suprimi essas referências em alguns slides por causa da questão que aparecem, e os casos que não tiverem referência são os casos que são aqui, então, do hospital veterinário mesmo, né? Então, vamos começar a brincadeira hoje? Olha só, caso 1, vamos pensar, Carlos Henrique, você é o único que não pode falar, você vai só falar do caso, você não pode falar o que é. Então, vamos lá, ó, caso 1, né, é um ovino, né, então, nos últimos 7 dias, né, 5 animais, 5 ovinos de um rebanho afastaram-se do grupo, tornaram-se tristes, apáticos, né, no caso, se a questão do grupo, e pararam de comer, apresentaram urina vermelho escura, até coloquei ali em vermelho, né, e entraram em decúbito evoluindo, né, 2 animais evoluindo para decúbito lateral, como se fosse hoje, né, no momento que esses animais foram trazidos para atendimento. Ó, já estão começando a surgir as possibilidades. A Jane Paula já citou o cobre ali. Vamos lá. Quem mais? Quem dá mais? Quem dá mais? Vamos continuar aqui. Nossa, vai demora para carregar. Então, sobre a criação dos animais, né? Eram 200 animais, aproximadamente 200 animais criados, boa, já tem mais uma suspeita ali para fazer o diagnóstico diferencial. É interessante, Carlos Henrique, né, colocou hemoglobinúria bacilar, boa. Então, desse rebanho eram 200 animais de ambos os sexos, né, sendo criados juntos, é um rebanho de corte, e tinham idade entre 3 a 5 anos e eram criados semi-extensivamente, recolhidos à noite, né, e de dia ficavam pastando, né, em pequena área brisanta. Eles não recebiam concentrados comerciais, porém eles recebiam uma suplementação mineral, né, esse sal que está aí, o do Camp, há aproximadamente 8 meses. O que vocês acham dessa alimentação, desse manejo? Vão pensando. Vamos lá. E os animais, né, que começaram a se apresentar doentes, né, então em decúbito external, a condição corporal boa, né, os animais apresentavam apatia, anorexia vermelha, como na primeira foto, mucosas ictéricas, né, o tempo de preenchimento
batimento capilar de 3 segundos, frequência cardíaca de 98 batimentos, respiratória 28, temperatura 39,2, ausculta respiratória e cardíaca normais, movimentos ruminais diminuídos e dor à palpação lombar. Esses parâmetros, vamos pensar, que está aí assistindo, que está na aula, está dentro da sala, frequência cardíaca, respiratória e temperatura, alteradas ou normais? Pode falar, gente, liga o microfone. Nada? Não. Só temos 2 desconfianças até agora, intoxicação por cobre e hemoglobinúria bacilar. Vou passar, tá normal ou alterado esses parâmetros? Eu sou péssima em ruminantes, professora. Tranquilo, Bruno. Tranquilo. Quando você for para a clínica que você vai atender uns pets aí, vou mostrar uns pets. Hoje a gente ainda mostra uns pets intoxicados. Essa frequência respiratória, cardíaca e temperatura para ovinos, né, está normal, TPC também não está alterado. O que chama atenção é a urina vermelha, essas mucosas ictéricas. Quer falar um pouquinho de urina vermelha, Carlos Henrique? O que pode ser? Vamos debater. Liga o microfone. Ele saiu. Agora que ele saiu, Carlos Henrique volta aqui. Gente, e aí? Intoxicação por ureia. Intoxicação por ureia é mais digestivo. A gente sempre, quando pensa em ruminante, o interessante é que hoje eu trouxe casos, né, que são até comuns. Esse é um caso comum, né, Vem, Carlos Henrique, não me deixa, não. Esse é um caso até relativamente comum de intoxicação, mas eu tentei não pegar os mais, né, comuns, como ureia, ruminantes e tudo, que é o que a gente mais ouve. Fala, Carlos Henrique, quer falar alguma coisa de urina vermelha, de icterícia? Peraí. Pronto. É porque eu fui mexer e voltar a sair da sala. Eu acho o seguinte, é um princípio básico para qualquer animal ictérico. Icterícia é coloração amarelada de pele e mucosas devido a um excesso de bilirrubina na circulação. Esse excesso de bilirrubina na circulação pode ser causado por problema hepatobiliar ou superproduzido a partir de crise hemolítica. Então é importante saber o hematócrito. Mas independente de saber o hematócrito, já tem uma boa dica aí. Ele está com sangue na urina, então sugere uma hemólise intravascular. Então, provavelmente, o hematócrito desse animal vai estar anêmico, realmente está anêmico, e consideravelmente anêmico, e essa coloração alterada da urina, ela não necessariamente pode ser vermelha, pode estar castanha, porque o pH alterado da urina, diferente do sangue, transforma a hemoglobina em hematina, que é castanha, hematina ácida, hematina alcalina nos herbívoros. Então, se eu colher essa amostra, a amostra de soro ou de plasma, provavelmente vai ter hemoglobinemia. E é lógico, se tratando facilmente de uma jugular, né, dificilmente eu vou ter hemólise técnica. Então, vai ser uma hemoglobinemia orgânica. Hemoglobinemia dando hemoglobinúria e icterícia. Nós estamos diante de um processo hemolítico. Vocês estão me acompanhando. Isso. Então, a Jane já colocou ali no bate-papo, né, a classificação por cobre, o sal, né, não era adequado, né, a gente tem também, você falou do fibrilino, a Jane dessa vez não está alterado. Isso. E olha que eu tinha colocado antes, hemoglobinúria bacilar. Eu pensei até em
falar leptospirose, mas a gente sabe que leptospirose é mais uma doença reprodutiva em grandes animais, mas o fato é, hemoglobinúria bacilar é doença bacteriana, teria de aumentar o fibrinogênio a princípio. Fibrinogênio. Então, a princípio, É doença inflamatória infecciosa. Sim, é um dos diagnósticos, né? A hemoglobinúria bacilar, a intoxicação por samambaia em bovinos, quando esse quadro acontece em bovinos, né? Embora seja mais difícil, vocês vão ver por quê. Né? Aqui a parte do leucograma, né? O leucograma tá com os leucócitos levemente aumentados, uma linfopenia. É o estresse? É o estresse? Provavelmente efeito. Não tem linfopenia percentual absoluta dessas 5.092 está dentro, sabe? Aqui vocês podem usar hematologicamente menos, não é tão forte quanto fibrinogênio na interpretação, mas a proporção neutrófilo-linfócito aqui está 45 para 38. Está um pouquinho alterado, mas sugere que não é doença bacteriana infecciosa, porque quando está alterado, o neutrófilo fica numa proporção muito mais elevada em relação ao linfócito. Linfócito é o que o ruminante tem mais. Então, isso é exatamente o que o Carlos Henrique está falando, né? E ele até citou hemoglobinúria bacilar, e por causa dos exames a gente descarta essa possibilidade, né? E aí a gente caminha, né? A gente tem todos os exames desse animal, então, a gente pode falar, Carlos Henrique, fica. Então, o perfil hepático do animal, representado por aspartato aminotransferase, AST, está alterado. Lembrando que isso daí reflete também músculo, mas você vê que o animal não é de tração, não sofreu trauma, não sofreu injeção com veículo oleoso, como terramicina. Então, não sei se a ST deve ser hepático. E gama-GT aumentada confirma isso. Denota também um aumento de bilirrubina, provavelmente se fizer a frasobina indireta, já é indireta. Já é indireta. Então, é uma superprodução da destruição de eritrócitos e nefropatia, decorrente de quê? Da nefrose hemoglobinúrica, porque a hemoglobina que não é captada para ser devolvida ao baço pelas proteínas de transporte, a aptoglobulina, passa facilmente pelo glomérulo e leva o túbulo renal numa necrose tubular. Mas se for cobre, ainda é nefrotóxico do cobre. Eu não estou afirmando, mas é um plus que o cobre faz. Hepatotoxicidade, hematotoxicidade e nefrotoxicidade. E aqui nós temos CK alterada, comprometendo, atrapalhando um pouquinho o diagnóstico de ST, como eu falei, né? Porque CPK tem meia-vida muito curta na circulação, representa basicamente a musculatura, né? O que acontece com CK? Eles estão de decúbito, uma mini síndrome da vaca caída, aí seria do ovino caído, né? Eles estavam em decúbito, esse exame é dos animais que entraram em decúbito, de um dos animais em decúbito. Olha, gente, e LDH eu jogo a toalha, porque a LDH é tão específica, cheia de tantos enzimas, que é o samba do crioulo doido, pode ser tudo, mas aí deve ser mais pela hemólise. LDH nos nossos animais está sempre elevada, sempre. Não, é uma zona. E aí, dos animais, né, que entraram em decúbito, vieram a óbito, e aí na necrópsia, né, foram observadas as alterações, né, de lesão hepática compatíveis com os exames, né, de sangue. Então, a lesão hepática, o fígado estava amarelado, né, com com alteração na sua textura, né, oh meu Deus, na sua textura mesmo, né? Os rins estavam extremamente escuros, né? E revelavam uma cortical mais acentuada, né? Do que uma medular. E aqui na bexiga do líquido de coloração castanho avermelhada. E aí, quem citou, né? A Jane, que citou a intoxicação por cobre, está aí, né, um caso de intoxicação crônica por cobre em ovinos,
e essa intoxicação realmente causada pelo sal mineral de bovinos, né? Por mais que nós falamos, né, a gente sempre comenta dessa questão do sal mineral, das rações, o que observamos é uma alteração nos rebanhos, e a gente consegue perceber que os proprietários, mesmo sabendo que existem sais minerais, rações, tudo específicas para os seus rebanhos, a gente sempre observa um ou outro que ainda faz isso. Então, é muito comum a gente encontrar ovino comendo ração de cavalo, por exemplo, ração própria para cavalo, e o sal mineral próprio para bovino. Embora esses casos estejam se difundindo entre os proprietários, e muitos hoje reconhecem que não é adequado, não é ideal e causa doença, ainda assim a gente encontra alguns proprietários que fazem isso. Então, só para vocês terem uma ideia, né, os ovinos eles são muito sensíveis ao cobre. Então, os limites de intoxicação de cobre para ovinos, eles são muito baixos. Aí eu coloco um exemplo, né, entre o sal que foi fornecido para esse rebanho, né, chega a ter 2.500 miligramas por quilo, enquanto que um sal adequado para ovinos, ele vai ter 350 miligramas por quilo. E por que acontece esse quadro? Né, normalmente, o cobre ele é armazenado no fígado dos animais. Os animais eles vão se intoxicando cronicamente, a gente diz que é uma forma subaguda, eles vão comendo o mineral em excesso, esse mineral ele vai sendo estocado no fígado, chega um momento que os hepatócitos eles se saturam de cobre, e aí esses hepatócitos, eles começam a sofrer lesões e liberar o cobre na circulação, e, consequentemente, tem esse quadro de hemólise, né, lesão hepática, essa hemólise, né, esses componentes chegando no rim e lesando também o rim. Então, esse é o quadro principal da intoxicação de cobre, né? Os animais, eles vão se intoxicar a longo prazo, na maioria das vezes, com esses sais minerais. Existem as intoxicações hiperagudas, né? Existem, mas elas são mais raras de serem evidenciadas, e o que normalmente a gente encontra a campo são esses animais tendo né, o manejo nutricional de maneira errada, e conduzindo esses animais para esse tipo de intoxicação. Se vocês repararem no histórico, a gente falou isso, né, bastante tempo. Isso ocorre de 3 a 10, dependendo da quantidade de sal mineral bovino para esses animais. Né, pode-se fazer o diagnóstico também mensurando, né, embora seja mais difícil, os laboratórios não fazem, mas pode fazer o diagnóstico também mensurando os níveis de cobre, levando em consideração, até coloquei uma intoxicação aguda, né, os níveis de cobre, né, no sangue ficam de 240 podem ficar, né, 2.000 miligramas por decilitro de sangue. Isso é que caracteriza a intoxicação de cobre, sendo que o normal seria de 20 a 100 miligramas por decilitro. Quando a gente observa, olha, na questão de quando acontece outra, né, levando em consideração as diferenças, o ovino ele não é um boi pequeno, a cabra não é um boi pequeno, então não tratem a mesma história do cachorro e gato na clínica de pequenos, né? Não dá para tratar um gato como um cachorro, assim como a gente não tem como tratar um ovino como se fosse um boi. Então, os ovinos, eles podem se intoxicar com dietas, né, que recebam de 20 miligramas quilo, né, de cobre, sendo que os bovinos, eles só se intoxicam com 10 vezes mais, né, 220. O tratamento, né, normalmente eu coloquei o tratamento aqui, mas quando os animais quadro de lesão hepática, lesão hemólise acentuada, dificilmente a gente consegue retornar esse animal para a saúde. Esses animais mais afetados, sensíveis do rebanho, eles vão se afetar primeiro e vão, desse quadro, a gente não tem como resolução, né? Não existe atualmente um medicamento, uma terapia. A terapia é básica para os animais que ainda nesse quadro, né, final de lesão
primeiro, tirar o sal mineral da dieta, o sal mineral de bovino das animais, e usar quelantes de cobre, trabalhar com fluido. Nos casos, é comum os animais começarem a apresentar o quadro de anemia e lesão hepática, né, nos exames antes da hemoglobinúria, né, então é comum semana eles começarem a apresentar, mas não é hábito fazermos hemogramas, né, em rebanhos, a gente só vai parar para fazer os animais, eles apresentarem alguma alteração. Henrique, você pode falar. Olha só, merda acontece. Então, shit's happening. Eu trabalhei com isso no doutorado, né? Intoxicação experimental de cobre em ovinos na época que a gente nasceu, né? E aí eles têm um monte de... Olha só, cordeirinho carnítico que bebeu água de piscina. Água de piscina, sulfato de cobre, que é algicida, né? Intoxicou. Cachorro, canil, proprietário de cachorro, de canil, que comprou ração de cachorro, rebentou os cachorros. O cobre tem uma diferença muito grande entre as espécies, conforme a Ana Paula está falando. Para suíno e ave, ele é promotor de crescimento. Está na faixa de 600 ppm. Se vai para outra espécie, tipo cama de frango para ovino, rebenta o ovino. Então o cara lá comprou ração de suíno, resolveu improvisar para todos os animais, praticamente todos deles com icterícia, né? E então, aqui no Brasil, olha que surreal, intoxicação por cobre em ovinos por pastar em pomar de macieira. As macieiras tinham sido tratadas com calda bordaleza, que tem sulfato de cobre. Então, aí pegou os ovinos também. A Ana Paula falou muito bem, eles são muito sensíveis à intoxicação. Está em torno de 20 ppm a ração. Só que tem o paradoxo, eles também são muito sensíveis à carência. Então, o proprietário, e principalmente, se vocês forem na Expo Inter, Esteio, Rio Grande do Sul, não tem um ano que não tem intoxicação por cobre em ovino lá, porque eles dão suplementação de cobre para eles terem um velo e uma performance, um rendimento zootécnico melhor, né? Então, sempre vai estar sujeito à intoxicação de cobre, particularmente a espécie ovina. E uma coisa interessante para diagnóstico, eu tentei, a Ana Paula falou assim, seria um indicador precoce. São as enzimas hepáticas, mas ninguém vai fazer. Também tentei um tratamento, mas também ninguém vai tratar, porque o bicho não é PET, né? O tratamento seria a base de molibdênio, tetratilmolibidato de sódio, que é importado, que é exatamente o que a Ana Paula falou, só que tem mais elaborado, exatamente. E existe, que eu achei interessante na literatura, que é interessante falar com vocês, o seguinte: os criadores britânicos, eles tentavam, a partir dos animais que iniciavam a intoxicação, prevenir a que nos outros iam iniciar. Faziam um teste descrito com um teste macroscópico, chamado teste de Todd. A Heloísa faz isso para gato com paracetamol. O cobre vai ter um efeito hepatotóxico, nefrotóxico, mas a hematotoxicidade dele é oxidação. Então, ele oxida a hemoglobina, transformando a hemoglobina em meta-hemoglobina, que deixa o sangue escuro, negro. Então, vocês vão fazer o seguinte: com gato intoxicado com paracetamol, o ovino intoxicado por cobre, qualquer síndrome de meta-hemoglobinemia, vocês vão fazer o seguinte: tira o sangue do animal suspeito, coloca num papel branco e espalha. Se ele tiver com meta-hemoglobinemia, aquilo vai ficar castanho, amarelado. E tira de um animal normal, vai ficar vermelho. Ou seja, a meta-hemoglobinemia enegrece o sangue e deixa as mucosas não só ictéricas, mas meio negras. É horrível ver o bicho intoxicado por cobre. Então, é basicamente isso. Teste de Todd, é comparar a coloração do sangue normal com o sangue suspeito. Obrigado, Paulo. Você está muda. Eu falando com o microfone desligado, isso é ótimo. Então, eu inclusive escolhi a intoxicação de cobre em ovinos para essa aula, né? Porque eu conheço a formação do Carlos Henrique.
e sabia que o Carlos Henrique ia dar um show. Aliás, a estrela, né, da toxicologia é o Carlos Henrique, a gente só está se metendo. Lembre-se disso, eu e Cássia, a gente só está se intrometendo. Então, vamos lá. Caso 2. Outra intoxicação de vaca agora. Vacas, né? 3 vacas, né, que estavam em lactação, elas entraram em decúbito external, com incapacidade de se levantarem. Um dos animais estava em decúbito desde a noite anterior, né, e dois casos novos surgiram, vamos dizer, nessa manhã. A parte de consciência estava mantida, né? Então elas estavam conscientes, com os reflexos mantidos, né? E apenas com dificuldades de se levantarem nas tentativas que elas faziam, né? Vamos lá, ó. Aqui, esse primeiro animal aqui, olha na figura, vocês podem até ampliar a imagem, né? Se usarem essas setinhas aí para os 4 lados, né? A vaca, né, evidenciando um decúbito, né, external, com incapacidade de se levantar, e uma atitude, ó, que a gente chama de ortopneica, um animal com dificuldade respiratória. Essa segunda vaca aqui, ela já estava, né, com uma paralisia flácida, aí já vem uma dica aí, uma paralisia flácida dos membros posteriores, né, mantendo o seu estado consciente e ainda sem dificuldade respiratória. Já citaram ali no bate-papo, botulismo. Mais alguém? Mais alguém? Ó, temperatura, né, 37,5 a 38 nessas vacas em decúbito, amplitude cardíaca diminuída, taquicardia, arritmia, pulso arterial fraco, movimentos ruminais diminuídos em intensidade, mas com a frequência mantida, o tônus muscular na cauda e na língua, ó, essa foto aqui evidencia bem essa questão do tônus, né, de língua. Então, o tônus ele estava perdido, né, estava reduzido, e os animais iniciando um quadro de cialorreia, midríase, porém com fezes normais. Mais alguém? Mais alguém? Além de botulismo, da Jane? Ó, mais aí, ó. Dá para ver, Carlos Henrique? Dá para ver. Eu grifei em vermelho, né, o que estava diminuído, e em azul, o que está levemente aumentado, ou muito aumentado. Agora e aí? Fosfatase alcalina, né, é uma enzima que ela não tem muito significado em equinos, a não ser em fase de crescimento. E em ruminantes, realmente, eu não sei, não. Não sei, não. Então. É isso que a gente comenta, né? A maioria dos casos, quando a gente viu a intoxicação de cobre, a gente tem um hemograma, uma bioquímica extremamente característico para o quadro, né? O que não é normal, o que não é usual na medicina veterinária de ruminantes, né? Os quadros, eles acontecem, e muitas vezes eu até botei a bioquímica, o hemograma desses animais não estava alterado, mas até coloquei a bioquímica, né? Mas levando em consideração que não diz praticamente nada para a gente. Então, assim, como o Carlos Henrique falou, da fosfatase alcalina, né, diminuída, né, as causas para ruminantes, elas são desconhecidas na bioquímica, porque essa fosfatase alcalina, ela fica diminuída, né, então a gente tem aqui, olha, um aumento da CK, né, aumento da CK em relação, de novo, à síndrome da vaca caída, ao decúbito, relacionando esses animais, né, às lesões, relacionando esses dados às lesões musculares nesses animais. Ó, aqui, levemente, né, aumentando a GGT, e é um quadro bem inespecífico, né, ureia alta. A ureia alta geralmente tem a ver com alimentação em ruminantes, não com quadros, né, de intoxicação, a não ser nos quadros de intoxicação por ureia, mas ela estaria também bem mais elevada, e a LDH, que é inespecífica, né, e como eu falei, em todas as nossas bioquímicas,
ela fica elevada, né? Então, é um quadro bem inespecífico que a gente não consegue identificar, né, pelos exames complementares. E aí, desse rebanho, agora, olha, vocês têm que aumentar aí para ver o quadro, aumentem na tela de vocês também. Ó, nesse rebanho, né, ele era dividido em 4 lotes. Então, eram vacas em lactação, vacas secas, novilhas com menos de 1 ano e novilhas acima de 1 ano. Os números, né, aqui os números de distribuição desses animais do rebanho e os números de animais mortos. Então, das vacas em lactação morreram, né, de 83, morreram 43, né, e das novilhas com menos de 1 ano, de 23, vieram a óbito 4. E aí, o que a gente observa de comum nessa alimentação? Observem aí. O que a gente tem de comum? Vamos, gente. Vamos falar, vamos acordar. O que tem de comum aí? A mistura alimentar, exatamente. Observem que os animais que vieram a óbito, eles recebem, né, o que eles chamaram... Gente, isso é um trabalho de Portugal, eu peguei porque ele é um dos mais recentes que eu encontrei, né? Esses animais, eles receberam o que eles chamam, né, de uma mistura total, é quando se coloca a forragem, né, o volumoso, junto com a ração e faz uma mistura total diária. Então, olha só, essa mistura que eles usavam, que estava incluída, né, nos 2 grupos aqui que foram a óbito, constituída por 12 quilos de silagem de milho, 3 quilos de silagem de volumoso, né, e 2,5 quilos de levedo de cerveja, além de 0,7 quilos de palha picada e 6 quilos de concentrado comercial. Então, essa mistura diferente dessa, que era constituída por 1.200 quilos de silagem de capim, 150 quilos de concentrado comercial e 33 quilos de palha picada. Essa palha são palha de soja, palha de outras culturas. Então, essa mistura 1 aqui, que é o que a gente tem de comum para esses animais. E aí, pela questão, né, do histórico da paralisia flácida, né, de alguns animais iniciando quadros de dificuldade respiratória, a consciência mantida, isso é muito importante, né? Quando a gente pensa em consciência, a gente está pensando em sistema nervoso central, e isso é um bom dado para se fazer diagnóstico diferencial. Se eu tiver animal apático, sem reflexo de ameaça, um animal com a consciência diminuída, eu penso que possa ser um problema no sistema nervoso central. Os animais que já estão com problemas neurológicos, porém consciência mantida, reflexos mantidos, eu já levo para uma desconfiança em sistema nervoso periférico. Então, se esses animais têm consciência mantida, né, estão com paralisia flácida, estão com sinais neurológicos, eu já trago, né, a desconfiança, a suspeita clínica por uma coisa periférica. E aí acertou, né, apertei aqui errado. E aí acertou quem falou que era intoxicação, então era o botulismo, na verdade uma toxinfecção, né, causada pela toxina do Clostridium botulinum. E aí, o que acontece? Quando foram, aí está o trabalho, para quem tiver interesse, né, depois de ler, se bem que você vai ficar gravado, eu passo a apresentação, aí peraí que passou 2 aqui. Né? E quando a gente pensa, né, no botulismo para ruminantes, foi o que eu falei até na aula que vocês tiveram de intoxicações neurológicas em pequenos animais. Né? O botulismo em cães, ele tem um tratamento, os animais sempre se recuperam, a maioria dos casos se recuperam quando o proprietário busca o tratamento no início dos sinais clínicos, e diferente, né, dos bovinos, que são animais maiores, são difíceis de serem feitas essas manutenções de fluidoterapia, de manutenção de oxigenoterapia,
até que essa toxina seja eliminada. Não se tem antitoxinas, né, soros, para o botulismo ainda, utilizados em ruminantes, e esses animais, eles são suscetíveis ao botulismo, né, por fatores de alimentação mal conservada, nesse caso a silagem, provavelmente a silagem de milho desse rebanho, ela foi mal acondicionada e criou um ambiente de anaerobiose diferente do usual para a formação da silagem de qualidade e propiciou o desenvolvimento do Clostridium botulinum e, consequentemente, a liberação das suas toxinas, né, e uma outra chance também dos animais apresentarem botulismo são os animais que residem em regiões com deficiência de fósforo. De fósforo. Porque o que acontece com esses animais? Eles vão buscar, né, por alterações no apetite, eles vão buscar as carcaças de outros animais que vieram a óbito, e aí a gente junta a carência do elemento fósforo com o não descarte correto dessas carcaças no pasto. Esses animais, essa carcaça, né, fica no pasto, o próprio couro do animal, quando ele morre, e os clostrídeos presentes, né, em simbiose naquele animal vivo, eles com a carcaça, eles deterioram, e essa carcaça, ela fica fechada, né, por um tempo, e quando ela se rompe, né, os clostrídeos, eles já tiveram seu ambiente de anaerobiose, já se desenvolveram naquela carcaça. Então, são duas causas principais, né, de botulismo em ruminantes: alimentos mal conservados, principalmente a silagem. Então, muita atenção para os rebanhos, para os proprietários que trabalham com silos, né? Esses silos, eles devem ser corretamente fechados, eles devem ser corretamente manuseados para que isso não aconteça. E a deficiência de fósforo, haver uma prevenção para que os animais não procurem essas carcaças. Né, o botulismo, eu não vou entrar muito em detalhes, já foi falado para cães, né, a toxina, ela bloqueia principalmente a liberação de acetilcolina, né, nas junções neuronais, então os animais, eles perdem a capacidade de contração e começam a desenvolver uma paralisia do tipo flácida, que vai evoluir também como nos cachorros do posterior para o anterior, por fim, né, chegando em cabeça, e então fazendo uma parada cardiorrespiratória. Tratamento para bovinos a gente não faz, né? Não tem. Pode até tentar, nesse caso, foi tentado gluconato de cálcio, depois vocês peguem o trabalho lá, deem uma olhada, mas os tratamentos não são eficazes, porque o tratamento do botulismo seria a manutenção desse animal a longo prazo, até que esses animais conseguissem eliminar a toxina. Então, imagina um rebanho que comeu, né, uma silagem contaminada, quantos animais vão apresentar o problema, né? É praticamente impossível, quando a gente fala de rebanho, fazer toda essa questão. O diagnóstico é clínico epidemiológico, então a gente tem a paralisia flácida com manutenção da consciência, né? Um caso geralmente que evolui de 2 a 14, 20 dias após a ingestão do alimento, né? Ou da carcaça, ou da toxina em si, e procurar essas carcaças e essa silagem. Pode-se fazer o diagnóstico laboratorial desses animais que vieram a óbito, né, enviando fragmentos de fígado, fragmentos de intestino, fragmentos de diversos órgãos para os laboratórios. Até então, se fazia inoculação em ratos e observava, né, os sinais dessa intoxicação, mas praticamente o diagnóstico é fechado, né, na própria propriedade, foi ótimo, né, mas é fechado na propriedade com essa questão dos sinais clínicos e avaliar todo o histórico, fazer toda uma anamnese bem fechada desses animais, desse rebanho. Tá? E o diagnóstico diferencial com outras doenças neurológicas, como a gente falou da hemoglobinuria bacilar por cobre, a gente não pode deixar de suspeitar da raiva, e é muito importante, eu coloquei a raiva em vermelho, né, por causa do hábito que nós temos erradíssimo, de manipular animais sem luva, né, sem cuidados, né, com as mucosas, oftálmica,
as mucosas orais, mão, né? Então, muito cuidado, porque as doenças neurológicas, pode ser um tétano, pode ser um botulismo, pode ser uma intoxicação por algum outro mineral, por sal, mas pode ser raiva, e raiva mata o animal e mata você, médico veterinário, você profissional, se contaminar. Então, muito cuidado na manipulação dos animais. E a raiva herbívora, né, que a gente chama de raiva herbívora, mas na verdade a raiva que acontece, né, nos animais de produção, ela é muito comum, né? É muito mais comum do que a gente acredita. E em casos de surtos grandes, pode acontecer, sim, de vários animais adoecerem de raiva ao mesmo tempo. Nós temos históricos, inclusive aqui. A Jane lembra, né, de um histórico que a gente teve aqui de raiva em 2007, no estado do Rio de Janeiro, que foi caminhando para São Paulo. Começou pela região ali da Costa Verde, passou aqui na região sul do Rio de Janeiro, e caminhou para o interior, foi para São Paulo, foi um surto que as propriedades perdiam todos os animais. As propriedades que não eram vacinadas perderam todos os animais, aqui na região sul do estado. Então, assim, né, quem ia desconfiar de raiva, né, numa propriedade que morreu, sei lá, 40, 50, 60 animais? A gente desconfiava a princípio de botulismo, principalmente, né? Então, muito cuidado aí ao fazer o diagnóstico, ao manipular esses animais. E aí, assim, a gente fala da silagem, que a silagem tem que ser bem trabalhada, todo mundo sabe, né? Mas, às vezes, não acontece. Aí eu coloco aqui uma reportagem na época, eu lembro que eu fiquei chocada, né? Imagina você sendo proprietário e perder 1.100 cabeças, né, do seu rebanho. Então, a gente tem algumas intoxicações que acontecem por erro, né, da manutenção dessa silagem, resultam num número gigantesco de mortes. Então, bastante cuidado, né, quem é produtor na hora de fazer a silagem, na hora de trabalhar com essa silagem. Imagina o produtor chegar e ver isso aqui. Imagina, Carlos Henrique. Escuta, chocante. O que eu respondo para o peão quando ele me perguntar assim, posso comer a carne, doutora? Não. Então, isso daí, assim, né, se a gente for parar para pensar, não é recomendado, né, fazer o uso dessa carne, esses animais a gente descarta, né, eu não sei como isso funciona na prática, né, nas grandes, vamos dizer assim, grandes propriedades, mas o interessante é fazer o descarte desse animal, o descarte sanitário. E para botulismo não tem jeito, né? Para botulismo também é prevenção. Então, é cuidado na silagem, a suplementação de fósforo sendo corretamente realizada no rebanho. Se o animal vier a óbito, retirar as carcaças, fazer uma destinação correta dessas carcaças, né? Então, sempre tomar cuidado e fazer a prevenção, tá? E mais estrelinha aí para a Jane, que falou do botulismo. Caso 3, esse caso é daqui do hospital veterinário. Inclusive, esse serzinho recebeu o nome de Ana, o nome dela era Ana, né? A Ana Oves, Carlos Henrique, lembra da Ana? Lembro. Tem uma pergunta para você, a Renata Canesch. Eu já chutei uma resposta. Vou chutar vala com cal, boa. Descarte, boa. O assim, abrir aquelas valas gigantes com o trator, colocar as carcaças, colocar o cal e fechar as valas. Mas, assim, é toxina, não é a bactéria, né? Lembre-se disso. Então, dificilmente é inativada, uma vala bem profunda, né? Com bastante cuidado. Então, olha só, o caso 3 é um caso daqui do hospital, né? Então, era uma ovelha SRD, aí para quem gosta de pequenos animais e que não entende, a Jane, cuidado com cursos de água, exatamente, tem que ser longe, né, dos cursos de água, essas valas, né? Até porque aquele chorume, né, que vai resultar, né, desses animais mortos, podem contaminar os lençóis. E aí, o que acontece também? A gente tem o botulismo de águas paradas, né? É muito mais comum, assim, a gente vê muito mais comum para os animais silvestres,
né, mas pode acontecer também os açudes, né, principalmente nas regiões que tem um período de estiagem muito grande, essas águas, elas vão reduzindo, né, ficam paradas e formam aquelas camadas densas, né, de lodo, essas águas, elas também podem se contaminar com botulismo a partir do momento que aves, né, e outros animais, eles morrem nessas águas. Botulismo de água parada, exatamente. Mas geralmente em açude, né, açude de água parada pode acontecer o botulismo de água. E esse caso 3, então, né, para quem, como eu estava falando, né, para quem não gosta de ruminantes, para quem acha que nunca vai ver, né, lembre-se que eu sempre falo que o número de pets não convencionais tem aumentado bastante, né, as pessoas, elas têm tido interesse em criarem alguns animais que não são comuns, e um dos animais escolhidos, geralmente, são as cabras e as ovelhas, né? Além dos silvestres em geral, né? Quando regularizados pelo IBAMA direitinho, as cabras e as ovelhas, elas estão ocupando aí o topo da lista de pets não convencionais. Então, essa senhorita aí, a Ana, né? Até recebeu o meu nome, né? Mas ela já tinha esse nome antes dela vir para cá, o pessoal até me sacaneou muito na época, né? E ficou Ana Oves. Quem ver um cabritinho vai querer criar, exatamente, é isso que acontece, as pessoas vão naquelas fazendinhas, né, aí vê o que é um cabritinho filhote, né, um carneirinho filhote, aí leva para casa. E aí a Ana, né, ela era uma ovelha, SRD, ela nasceu pet, então a família, né, tinha uma ovelha mãe, né, e essa ovelha mãe, ela pariu 2 bichinhos, o macho e a Ana, né, em Pedras de Guaratiba, aqui no Rio de Janeiro. Mais ou menos com 30 dias de vida, né, ela iniciou um quadro de incoordenação motora, que evoluiu para ataxia e decúbito, né, e aí em decúbito ela iniciou esse quadro aqui de lateralização da cabeça e um nistagmo lateral. A consciência e o apetite no início estavam mantidos, e aí depois ela foi reduzindo a consciência, reduzindo os reflexos de ameaça, né, e reduzindo, então, o seu nível de atenção. Aí já é uma dica importante que eu falei no caso anterior. Qual é a dica importante? Onde suspeitaremos da localização desse animal, da lesão desse animal. Boa, no sistema nervoso central, exatamente. Já é um bom diferencial para a gente caminhar na suspeita clínica. Deixa eu tentar compartilhar aqui o vídeo da Ana. Vocês estão vendo as minhas telas de vídeo? Tá rolando, tá. Então, olha só. Então, essa daqui, olha, vocês estão vendo bem aí a Ana? Ó, a Ana, tá vendo? Totalmente apática e dessa apatia com essa lateralização da cabeça. Tá vendo? Quando tentavam colocar a Ana em pé, tá vendo? Animal sem propriocepção praticamente nenhuma. Tá vendo? O animal sem propriocepção nenhuma, olha, e essa lateralização realmente, além da ataxia, né, nistagmo e lateralização da cabeça. Deixa eu interromper aqui, conseguiram ver direitinho? Voltamos para a Ana aqui, então. Teve algum sintoma digestório? Não. Ela tinha acesso à terra, foi curado o umbigo corretamente. Boa pergunta, Jane. O que acontece? Ela tinha as articulações, né, um pouquinho mais espessadas também, né? Até a gente tirou as fotos na época e tudo. E o histórico dela, né, para a gente continuar e para entender, olha só, ela nasceu, então, de um parto gemelar,
né, nasceu saudável, e a mãe rejeitou após alguns dias. A tutora falou que era aproximadamente uma semana depois. Né, a cura do umbigo, ela foi feita, mas não com substância adequada, né, ela não foi feita com uma substância adequada, né, o pessoal usa o iodo daqueles medicamentos não adequados, o correto é usar um iodo a 10%, uma substância cauterizante forte, né, fizeram a cura do umbigo, mas não fizeram de forma adequada. E aí, depois que a mãe rejeitou a Ana, a tutora, por conta própria, instituiu uma dieta de 300, aproximadamente uma mamadeira, né? Então, 300 ml de leite a cada 3 horas e farelo à vontade. Né? O farelo à vontade. Ela não tinha nada além das alterações neurológicas e um leve espessamento das articulações. E aí? E aí? E aí? A cura do umbigo, citada pela Jane, muito bem colocada, né? O umbigo, ele pode ser fonte de contaminação, né? Bactérias, causarem uma bacteremia, uma septicemia, resultar em meningite, né, bacteriana, né? Então, é um dos diagnósticos diferenciais que a gente tem para esses filhotes. O que mais que a gente pode pensar? Isso é ela chegando, né, acabou que ela chegou aqui no hospital veterinário, né, foi agora até no momento da pandemia, a Josi Franco, uma acidose alimentar, boa, uma acidose alimentar pode resultar nesse quadro de intoxicação também. E aí, por que você desconfiou? Foi por causa desse farelo aqui à vontade? Com certeza, né? Então, isso aqui chamou bastante a atenção da gente, chamou mais até do que as articulações, né, um pouquinho levemente aumentadas. O que chamou a atenção foi esse manejo que a proprietária instituiu por conta própria de dar leite, né, toda hora, sendo que esses animais, eles com a mãe, eles mamam pequenas quantidades o dia inteiro, e quando a gente faz o manejo, né, a gente divide a quantidade no máximo em 2 vezes por dia, né, e o farelo à vontade. Então, ela tinha um pouquinho de head pressing, né, isso aqui ela vindo para o hospital, né, ela tinha uma tendência de, às vezes, em alguns objetos, ela encostar a cabeça também. E aí, para quem citou concentrado, fora que a alimentação acidificante mobiliza cálcio, aí pensei nessa articulação. É muito jovem ainda, né, para ter a alteração, Josi. Não, você não viajou. A questão da acidose alimentar é um dos principais problemas dela, sim, né? Só que a questão da mobilização de cálcio não aconteceria em tão pouco tempo, aconteceria mais a longo prazo, né? Mas não errou, não. E aí, qual o grande problema desse bichinho? Né, a polencefalomalácia. A princípio, nós suspeitamos de polencefalomalácia, e aí eu fiz, né, se vocês quiserem aumentar a tela também, eu fiz uma linha do tempo para vocês entenderem como foi complicado, né, o quadro da Ana Oves. Ana Oves, ela acabou que ela foi doada para mim, né? A veterinária, ela foi atender, uma colega, foi atender a Ana Oves, e aí eu coloquei assim, dia 0, que foi o início, né, do quadro neurológico do animal, sendo que o animal tinha aproximadamente uns 30 dias. Então, vamos colocar. Ela foi rejeitada após a primeira semana, entrou numa alimentação de leite em excesso e farelo à vontade, e aí, aproximadamente 3 semanas depois, ela iniciou o quadro de lesões neurológicas, um quadro neurológico. E aí, a partir daí, eu classifiquei como dia 0, mas levando em consideração esse histórico da alimentação dela anterior. Então, olha só, a veterinária que foi atender, uma colega nossa, atendeu a Ana lá na residência, em Pedras de Guaratiba, e também desconfiou de polencefalomalácia pelo excesso de farelo. O que acontece? Os animais, quando eles comem, né, excesso de ração, excesso de concentrado, e eles entram num quadro de acidose, existem infinitas possibilidades, né, da evolução dessa acidose.
Uma das possibilidades é essa, é quando a acidose, ela vai reduzir, isso sempre acontece, ela vai reduzir o número de bactérias, de protozoários, né, usuais daquele rumen, embora o animal ele fosse jovem, né, já não tivesse nenhum rumen em desenvolvimento, o que é pior ainda, e propicia principalmente que esses animais, eles desenvolvam bactérias, principalmente do gênero Clostridium, que são produtoras de tiaminases. E o que acontece? Os ruminantes, eles precisam produzir as vitaminas do complexo B no rumen. E, ao mesmo tempo que esse animal, ele era, vamos dizer assim, jovem demais para essa produção, ainda tinha um fator, né, que provavelmente propiciou o desenvolvimento de bactérias que produzem tiaminases. E a tiamina, ela é essencial para o metabolismo da glicose cerebral. Os animais, quando têm deficiência de tiamina ou qualquer alteração no metabolismo da tiamina, desenvolvem o quadro do amolecimento da substância cinzenta do cérebro, né, do sistema nervoso, que é o que a gente chama de polencefalomalácia ou necrose cérebro-cortical. Tá? E aí, por que essa desconfiança? Por causa da questão do farelo, dos sinais neurológicos associados ao sistema nervoso central. E aí, a veterinária, quando foi atender esse animal na residência, entrou com o tratamento à base de tiamina, né, na dose de 10 miligramas quilo, vitamina B12, porque o animal já não ingeria mais alimentos, né, não queria mais comer, e dexametasona, que age como para redução desse edema, né, resultado desse amolecimento dessa substância cinzenta. Então, isso daqui foi feito pela veterinária, a veterinária recomendou esse tratamento, né, e solicitou que passasse para 400 ml de leite de manhã e 400 à tarde, né, de leite, e que tirasse completamente o farelo e achasse, né, desse um jeito lá a tutora, de entrar com capim verde picado para esse animal, começar a estimulação, né, do capim verde. Lógico que no início esse animal ele não comeria esse capim verde por falta de hábito, nunca viu capim na vida direito, né, então teria que ser um processo lento de só dar leite e deixar um pouquinho de capim para que o animal beliscasse de vez em quando. Isso é o que a gente faz naturalmente. É lógico que nos quadros que não se tem, nos rebanhos que não se tem sinais neurológicos, suspeita de polencefalomalácia, a gente faz o leite de manhã e à tarde, né, em 2 mamadas, e trabalha com a ração. Nesse caso, a gente não poderia trabalhar com a ração de desmame, então teria que ser um capim suculento, verdinho e tudo, para ela começar a ter interesse. Resultado, ela não pegou o capim, a proprietária achou que ela continuaria morrendo de fome e não tirou o farelo. O que aconteceu? O animal, com a medicação, ele estabilizou o quadro, mas ele não se recuperou. E a polencefalomalácia, ela é ocasionada pela acidose, ela é interessante que quando se retira o princípio que está causando a acidose e entra com tratamento, em 3 dias o animal, ele normalmente já está recuperado. E aí esse animal, ele se manteve, né, não piorou, mas também não melhorou, e aí foi quando, né, a veterinária descobriu que esse animal, ele não tinha melhora significativa porque a tutora não tinha tirado o farelo, que era a causa principal. Ela não entendeu que o farelo era o responsável pelo quadro neurológico do seu animal. A Josi está perguntando, poderia suplementar com cobalto ao invés de B12? Sim. Se for fazer oral, é cobalto, né, que é o precursor da vitamina B12. E se for fazer parenteral, injeções, aí fazemos a vitamina já pronta, a vitamina B12. Se suplementarmos oral as vitaminas do complexo B, esses animais, eles não aproveitam, né? Tem que ser os precursores das vitaminas. O cobalto realmente é o precursor da cianocobalamina, a B12. Então, gente, ó, a proprietária não fez. E aí, o que aconteceu?
7 dias depois, quando a veterinária voltou lá, que viu que a ovelha não tinha melhorado, não tinha piorado, mas também não tinha melhorado, e descobriu que a proprietária não tinha tirado o farelo, a proprietária já não queria mais tratar do animal e queria a eutanásia. E aí foi quando a veterinária entrou em contato comigo, porque sabe que eu sou trouxa, né? E que eu adoto esses bichos não convencionais também de vez em quando. Gente, não coloque isso, depois corta isso, pelo amor de Deus. Isso, não tem microbiota ainda, verdade. A gente faz tudo para parenteral nesses bichinhos mais jovens. E aí, 7 dias depois, então, no dia 15, após o início dos sinais clínicos, esse animal veio para mim, de doação. A veterinária conversou com a proprietária, né, que não queria eutanasiar o animal, e que se essa proprietária poderia doar esse animal para que fosse feito o tratamento. É lógico que eu não devolveria esse animal, então a gente fez uma doação literalmente de papel passado, né, registrado tudo direitinho. Essa proprietária então mandou o animal para cá. Quando chegou aqui, né, nós e os residentes do setor de Grandes, nós entramos, aí já estava 15 dias, né, já em sinal neurológico, nós entramos com um tratamento à base de tiamina, 10 miligramas por quilo endovenosa, né, administrada de forma lenta, né, e ainda 10 miligramas quilo da vitamina B1 de forma intramuscular, no primeiro dia, né, dexametasona, e também entramos com dimetil sulfóxido, né, diluído, né, 1 grama por quilo diluído em 40% de solução de soro fisiológico IV, para facilitar a redução do edema, para fortalecer o efeito da dexametasona, sabendo que o dimetil sulfóxido ele ultrapassa, né, melhora as membranas, mas principalmente ele auxilia que outros medicamentos também o façam. E aí o resultado, 3 horas depois desse medicamento, para vocês verem como... Ai, peraí que eu tô indo. Não foi concedido. E aí, olha, 3 horas depois, aqui ela chegando, vocês estão vendo aí? Aqui quando ela chegou, né, a gente tratando dela, 3 horas depois do tratamento, essa era a Ana Oves, que não andava. Olha isso. Aqui ela já anda, tá vendo? Com auxílio. Não levantava sozinha e andava com auxílio. Isso para provar que quando é feito o manejo correto da polencefalomalácia, o tratamento funciona. Espera aí que eu tenho que voltar aqui. E a nossa preocupação era exatamente o tempo que ela tinha... Fica sequela, vou chegar lá. Aí a gente manteve, né? Esse foi o primeiro dia. No segundo dia, a gente manteve o tratamento, só que aí a gente fez um hemograma nela e foi quando apareceram os corpúsculos de Heinz. Lembra, Carlos Henrique, desse caso? Para confundir. Isso, e aí, para confundir, aí todo mundo ficou doido, né? E aí a gente fala que a gente mesmo aqui, a gente tem que parar e estudar, né? O porquê está acontecendo. E aí a gente descobriu que o dimetil sulfóxido, né? Ele pode causar um quadro de anemia hemolítica, resultando, então, na presença de corpúsculo de Heinz. O que a gente fez? A gente suspendeu imediatamente, né? O dimetil sulfóxido, mantivemos a tiamina, né? A vitamina B1, mantivemos a dexametasona, né, no terceiro dia, repetimos o hemograma dela, não vou mostrar, porque o que chamou a atenção foi só o corpúsculo mesmo, né, para não tomar tempo. E, por fim, nós começamos a fazer, então, a retirada, né, da dexametasona, fazer o desmame, né, da dexametasona. Por fim, né, como ficou a Ana Oves? Para vocês entenderem. Essa é a Ana Oves andando atrás de mim de noite, né, lá. Meu celular é horrível, gente. Essa é a minha cadela. Uma das. Olha isso.
viu? Isso é a Ana no 5º dia de tratamento. A Ana, né, no 5º dia de tratamento, ó, já aprendendo a comer capim. Olha que gracinha. Né? E aqui a Ana recuperada. Espera aí que ela vai aparecer, porque olha só. E aí nós mantivemos a dieta de manhã e à tarde, com 10% do peso vivo. Depois fomos retirando devagar o leite, mantendo essa. Quando ela começou a comer o capim, nós tiramos uma das mamadas, a da tarde, só dávamos o leite de manhã. Né? E aí a Ana, então, com mais ou menos, né, uns 2 meses e pouquinho de vida, ela se transformou em ruminante e hoje ela vive feliz, né, num Aras que a adotou, né? Eu passei a Ana para frente, né, porque eu já tenho bicho demais, eu já sou doida demais, né? Então eu tratei da Ana e achei uma pessoa que vai criar a Ana ao longo da vida como pet, uma médica veterinária de grandes animais, que, né, que a família tem um Aras, então a Ana hoje ela é uma pet, né, e tem vários cavalinhos como amigos dela. Era a Ana Oves, todo mundo achou que eu ia ficar com ela, né, gente? Mas não dá, né, gente? A minha vida já é muito doida, né? Eu já tive uma cabra de estimação, eu quase fiquei com a Ana, mas aí, como surgiu essa adotante, que eu sei que vai cuidar bem da Ana, a Ana hoje é muito feliz. Então, é um quadro também de intoxicação, né? O que a gente tem que fazer, e que eu sempre falo, né, para quem vai trabalhar aí com pequenos animais, vocês têm que entender o mínimo possível de alimentação de pets, de pequenos ruminantes, pets não convencionais, porque as pessoas estão criando áreas onde tem sítios, né? Aqui Recreio, Pedras de Guaratiba, né? As áreas lá para o lado lá da região dos lagos, né? São áreas que têm sítios, têm chácaras, e as pessoas querem ter um animal não usual. E aí optam por ter pequenos ruminantes e fazem um manejo completamente errado. Né? Para vocês terem uma ideia, eu não sei se eu já falei aqui, um dos casos que a gente já atendeu de indigestão era relacionado a uma cabra que adorava, segundo o proprietário, adorava comer batata frita. Sabe? Ela adora comer batata frita. Aí eu falei assim, mas ela come batata frita só com feijão e arroz ou o senhor dá bife com batata frita? Porque o bife com batata frita que me preocupava. A batata frita eu acho completamente normal, né? Porque eu também adoro batata frita, eu entendo, consegui entender a cabra, né? Mas o bicho me preocupava por causa da vaca louca, né? A questão do proteína animal para ruminante, gerando aí alteração aí nos prions. Então, assim, aí ele falou, não, bife ela não come não. Eu falei, que bom, né? Pelo menos o arroz, o feijão e a batata frita eram mantidos. Então, são essas coisas esquisitas, né, que a gente pega na nossa vida profissional e que a galera de pequenos pega também, tá? Cabra come tudo, ovelha também. Experimenta pegar uma ovelha filhote da batata frita para ver se ela não acostuma a comer batata frita e come. Se você criar desde pequenininho, meu filho, vai que faz besteira, é igual filho de gente, é a mesma coisa. Filho é filho, né? Não importa os pelos que tem no corpo, nem a cara, afinal. E aí, olha só, um outro caso, né? Também aqui do setor, esse aqui já é um acidente, né? Eu vou falar rapidamente desse caso. Né, esse animal aqui, ele chegou no fim da tarde também, esse já tem um tempo, né? Relatou que o carneiro era um carneiro já adulto, de estimação, que tinha um manejo alimentar de uma proprietária, de uma tutora responsabilíssima, né? Nós conhecemos a dona desse animal. E aí esse é um caso que a gente não precisava se preocupar com a questão alimentar, com a questão de intoxicação, porque o animal gosta de batata frita. Não é esse o caso. A tutora tinha plena consciência que, por mais que fosse de estimação, andasse, se vocês estão observando, ele está de peitoral, né? Andasse de peitoral e tudo. Esse animal, ele era de uma tutora extremamente responsável que entendia muito bem qual tipo de animal estava criando. Só que aí ela relatou, né, que por acidente ele invadiu um quarto que ela guardava as rações de cachorro e por acidente esse animal ele comeu
né, uma quantidade considerável de ração de cachorro na parte da manhã, mas eles só foram descobrir, né, na tarde. Então, ele chegou em decúbito, prostrado, né, com reflexos diminuídos, né, anorexia, bocas secas. No caso desse animal, ele fez arte, isso é uma intoxicação acidental, não provocada pelo tutor dele, pela tutora dele. Esse animal, ele chegou muito apático para a gente, ele chegou muito alterado para a gente. Então, uma das primeiras coisas, né, que nós fizemos, né, só descobriu à tarde, uma das primeiras coisas que nós fizemos foi coletar, né, como ele tinha comido muita ração, foi coletar o suco ruminal. Eu até botei essa foto aqui, esse site, para vocês observarem, né, é um resumo muito interessante das análises de líquido ruminal, né, de suco ruminal que podem ser feitas. E é uma coisa bem resumida, para quem não vai trabalhar com grandes, que tem que estudar um pouquinho mais a fundo, quem tiver interesse, né, dá uma olhadinha lá. Então, a gente fez uma análise de líquido ruminal e a gente observou que o líquido estava levemente acidificado, porém, o animal estava num quadro também de o excesso de proteína da ração. Fala, Carlos Henrique, falou alguma coisa? Deu uma pausa no áudio. Ele estava no quadro dele. Tá. Ele tinha o líquido ruminal levemente acidificado, mas em conjunto com isso, o cheiro do líquido não era ácido, era podre, era pútrido, né? E aí isso é um caso interessante, porque assim, quando os animais eles comem muita ração, né, é muito concentrado, a gente tem o quadro de acidose. Nesse caso, por ser ração de cachorro, e era uma ração de boa qualidade, com nível de proteína alto, o animal ele oscilou entre a acidose e a putrefação ruminal por causa da questão de proteína, por causa do metabolismo de proteína desse animal. Então, o que a gente... Isso daí foi um caso complicado. Como a gente não tinha, assim... A opção de tratar nem como acidez e nem como acidose, nem como alcalose, a primeira coisa que a gente fez foi fazer um esvaziamento do rumen desse animal, levando em consideração que é um pequeno ruminante, que a gente consegue fazer isso por sonda, o que não é possível, muitas vezes, num bovino adulto, por causa da quantidade. O animal, ele vem a óbito, né, pelas alterações metabólicas, antes da gente conseguir fazer o esvaziamento desse rumen. Isso para grandes. Para pequenos animais, se a gente tiver uma bomba adequada, né, que esteja rápido, então como é feito esse esvaziamento? Primeiro a gente passa a sonda, faz o esvaziamento completo, tenta fazer o esvaziamento máximo que a gente conseguir, né, do material, uma sonda calibrosa, ração de cachorro, então a gente consegue tirar com mais facilidade, né, e aí esse líquido sai, e a partir do momento que para a saída do líquido que está lá dentro, nós começamos a fazer uma infusão de água. Essa água, a temperatura, ela não pode nem ser muito gelada, né, para que o animal não tenha um choque térmico, e não pode ser uma água morna, porque a acidez ocasionada da ração, né, do processo, ele causa uma lesão, né, nas paredes ruminais, fazendo com que, se a gente colocar água morna, ocorra uma vasodilatação e facilite com que as bactérias do rumen cheguem na circulação. Então, a gente trabalha com a água a temperatura ambiente um pouquinho aquecida, não morna, né? E aí coloca água, tira água, coloca água, tira água, coloca água, tira água, até que essa água ela venha límpida, né, o mais límpida possível e sem cheiro. São horas, né, fazendo isso, né, nesse animal nós levamos em torno de 2 horas e alguma coisa. No animal adulto isso levaria muito mais, né, no animal adulto, no animal grande, né, num bovino, por exemplo, levaria muito mais, e esse animal talvez não suportasse a alteração metabólica. E aí, quando a gente faz essa lavagem para livrar esse animal dessa intoxicação, qual o problema que a gente cria? O que acontece? Vamos lá, povo. O que acontece? Ninguém? Estou dizendo que quando a gente faz essa lavagem excessiva, até que a água venha o mais límpida possível e sem cheiro, né, ou de acidez ou pútrido,
O que acontece Você com retira esse a microbiota. Eu tiro tudo, gente, exatamente, eu tiro tudo do rumen. Eu deixo esse animal literalmente, né, sem nada. E aí ele vai entrar num quadro de indigestão, vai manter a sua apatia, porque ele não vai ter nenhuma vitamina do complexo B, nem tiamina, nem cianocobalamina, nem ninguém. Ele não vai ter nutriente, ele vai ter uma meia dúzia de fibra de capim que ficou lá porque não passou na sonda, mas que já não tem mais efeito nenhum. Então eu preciso urgentemente, depois que eu faço isso, fazer uma transfaunação, que é a transferência de um líquido ruminal de um animal saudável para ele. Aqui na universidade, nós temos o Setur, né, que tem uma criação de ovinos, né, com manejo adequado nutricional. Então, a gente corre, né, sempre quando a gente precisa transfaunar algum pequeno ruminante, a gente corre lá para o Setur, e aí tira, né, nesse caso, nós fizemos a transfaunação de manhã, né, mantivemos o animal à noite na fluidoterapia, fizemos a manutenção desse animal, e de manhã, setor é vida, exatamente. Para a gente, então, do setor aqui de grande, setor é muito vida, né? Para pequeno ruminante é muito vida. A gente sempre corre para sangue. Então, na época, Carlos Henrique, a gente não tinha animal saudável. A gente até pode transplantar um doador bovino, não é adequado na emergência, mas a gente nem tinha bovino saudável aqui. Não era a época do Joey ainda. A gente tinha aquelas vaquinhas. Lembra das papilomas que a gente enchia de remédio? 2 vacas que ficaram aqui. Então, na época, a gente só tinha aqueles 2 animais, né? Fora os cavalos, né? Então, assim, a gente correu de manhã lá no setor, fizemos a manutenção do animal adulto. O animal, ele levou ainda uns dias para voltar a se alimentar corretamente. Nós fizemos a transfaunação uns 2 dias, né, seguidos, né, e aí depois o animal, ele foi recuperando e voltando ao seu estado de digestão normal. Isso é, de certa forma, uma emergência, né, é uma intoxicação aguda. O animal, ele vem a óbito se não for tratado, né? Se for bovino, o bovino entrou no quarto de ração e comeu 1 tonelada de ureia, 1 tonelada de ureia geralmente mata, né? Mas, tipo, comeu muita ração, né? Acidentalmente, ele invadiu lá o depósito e comeu muita. Aí, um bovino, convém fazer a ruminotomia e retirada manual do conteúdo, né? Porque, como eu falei, o compartimento é muito grande, uma vaca adulta, ela pode ter até 120 litros, né, de capacidade no rumen. Então, assim, a lavagem desse órgão, né, com a transfaunação, ela se torna uma situação demorada, e muitas vezes o animal, ele vem a óbito, né, por causa da questão aguda, mesmo porque quando a gente vai identificar a intoxicação, o animal já está algumas horas, né, no quadro, geralmente não é imediata. Então, teve esse pequeno, o reservatório de cevada, exatamente, quando invade um reservatório de cevada, né? Então, um bovino é interessante fazer a retirada manual do conteúdo, e pequenos ruminantes, a gente ainda consegue, dependendo do estado do animal, se ele já tiver com alteração respiratória e tudo, aí convém também fazer uma ruminotomia, né? Que tem aquela história, mas o animal, ele não está em saúde, mas aí a ruminotomia é necessária. Não, a lavagem não chega ao intestino, a lavagem, ela fica só no rumen. Ela fica só no rumen e pouco vai para retículo e segue o fluxo normal. É uma lavagem com água. Não chega no intestino, não, né? Pouco vai chegar no retículo, né? A lavagem, ela é basicamente no rumen, é colocar e tirar a água, colocar e tirar a água. Então, alguma parte dessa água, ela vai seguir o trânsito normal, mas é uma pequena quantidade. Mas não chega, não, vai ficar tudo ali nos pré-estômagos, como o Carlos Henrique está falando, né? Aí no bate-papo. Então, isso é um quadro também que pode acontecer, né? Desses acidentes. Para a gente terminar, né, tem vários casos aqui, mas a hora já está extensa, né? Caso clínico é sempre bom, né? Porque a gente vai discutindo tudo, sinal clínico, vocês já vão vendo. Para a gente terminar, então, olha só, isso daqui é um outro rebanho, né? Isso aqui já é um caso da internet, né? Os animais, eles estavam, alguns entraram em decúbito, né? Ou reduziram
a sensibilidade cutânea, os reflexos de ameaça palpebral auricular. Ó, aí, lembra do que eu falei sempre da questão da atenção e dos reflexos, para a gente pensar em sistema nervoso central ou sistema nervoso periférico. Midríase, nistagmo, opistótono, espasticidade, né, sonolência, estupor, estava apático, estava com uma ataxia de membros, né, e também tinha o quadro digestivo. Então, aí a gente junta o neurológico com o quadro digestivo, de timpanismo, diarreia, além da taquipneia, taquicardia, desidratação e aumento da urina. Os animais que morreram, o quadro evoluiu de 2h30 a 48 horas. Vamos pensando aí, o que pode ser? Tétano, tétano com espasticidade. Mas será que muitos animais, quando é tétano, Josi? Não, tétano em pequenos ruminantes é comunsíssimo, equino também. Por ano, a gente atende bastante casos de tétano. É bem comum. Só que o que não é comum é ser de rebanho. O tétano, ele está muito... É um diagnóstico diferencial. E como que a gente diferencia? O tétano, ele é muito relacionado a um animal do rebanho que, porventura, venha a se machucar, né, a ter uma lesão, geralmente relacionada a cascos, nas maiorias, né, na maioria das lesões, pode ser também agulhas contaminadas, mas normalmente a gente vê animal com alguma lesão. Então, a gente pode pensar em tétano, sim, mas aqui nesse quadro, né, nesse caso, eram mais animais. E aí, olha só, os adultos, né, desse rebanho, eles ficavam semi-confinados, então com acesso, né, durante o dia a pastos de braquiária, né, e pânico máximo, e os jovens ficavam confinados o tempo inteiro em apriscos suspensos com piso ripado. As baias, né, de 25 a 50 metros quadrados, com a taxa de lotação, né, mais ou menos de 0,5 metros quadrados por animal adulto. O que vocês acham dessa taxa de lotação? Vocês têm alguma experiência com isso? Eu acho que a maioria de vocês não é de grandes. Bom, essa taxa de lotação, gente, está extremamente excessiva, né? Isso daqui eu digo que eu tenho muito mais animais, né, por metro quadrado do que eu deveria. Esses animais, eles estão sendo confinados de maneira errada, né? Já é um primeiro ponto. E aí, o que era observado, né? Normalmente, esses animais que ficaram doentes, tinham estrabismo, né, dorso medial, né, essas alterações de consciência, e dos animais que morreram, né, na necrópsia foi observado nas lesões macroscópicas um achatamento das circunvoluções do sistema nervoso central. Além de, na histologia, ó, a presença de edemas, né, nos astrócitos. Edema cerebral, edema em astrócito. E aí, alguém desconfia de alguma coisa? Sal, toxicose por sal. Alguém mais? E olha só, o sal mineral, ele era dado, né, mas nem sempre tinha, e quando eles colocavam um sal mineral, né, os animais ingeriam com bastante fome, então ingeriam grande quantidade de sal. E água, os bebedouros, né, pequenos, isso aqui é um tamanho bem pequeno, né, regulado por boia, e cada baia, gente, que já estava superlotada, olha, ela tinha 1 ou 2 bebedouros. Tá vendo? Então, a clínica é exatamente o que o Carlos Henrique está falando. Se eu pegar o histórico e anamnese desse rebanho, junto com os sinais clínicos, né, os infiltrados de eosinófilos, os edemas nos astrócitos, né, e o achatamento lá do sistema nervoso central, eu vou para a intoxicação por sal. Né, esses animais excessivamente concentrados em uma única baia, né, recebendo uma mistura de sal mineral e com pouco acesso à água.
Isso é bem característico, né, bem característico da intoxicação por sal. É quando a gente tem os animais, né, com acesso ao cloreto de sódio e com acesso restrito à água, né, a intoxicação por sal, né, e aí levando em consideração o quadro, né, apresentado, né, essa questão desses bebedouros pequenos e insuficientes para o número de animais em cada baia, né, então os animais eles não conseguiam beber água sempre que precisavam, e tem aquela história, né, da questão da sede, né, acredito, e da dominância, acredito que muitos animais nem conseguiam chegar a esses bebedouros, provavelmente que ficaram doentes, e aí, na suspeita, fizeram, né, a mensuração dos teores de sódio desses animais e identificaram, então, que eles estavam com teores bem altos de sódio, né? O diferencial, então, são com todas as doenças que cursam com alterações de sistema nervoso central, mais uma vez, raiva, polencefalomalácia, tem a necrose simétrica focal também, que aí é diferenciada mais na histopatologia, né, intoxicação por closantel, né, e as doenças, nesse caso, as doenças que cursam também com alterações digestivas, porque esse animal tinha alteração neurológica e digestiva da questão do sal. E por que o timpanismo e a diarreia, né? Principalmente porque o sal, ele causa uma certa lesão, né, nesse rumen, favorece a alteração da digestão, então o animal ele pode ficar timpânico e, além disso, ele atrai água por osmolaridade, né, facilitando os quadros de diarreia. Então, fica lá acumulado no rumen, atrai água, esse rumen se enche de água e essa água se mantém o curso, né, por efeito osmótico. Sim, efeito osmótico. E também prevenção, né? Baia correta, acesso à água, se for suplementar os animais, tem que ter acesso à água, um acesso fácil, um acesso que propicie a todos aqueles animais daquele lote a chegarem ao mesmo tempo, por causa das situações de dominância, né? Então, não pode ser só um grupo chega, porque a gente pensa assim, eu vou colocar 2 bebedouros, porque eles vão beber educadamente de 2 em 2. Não tem isso, né? Os animais mais dominantes, eles vão ficar rodeando o bebedouro e vão impedir que os animais, né, dominados cheguem a esse bebedouro. Então, não é assim que funciona, né? A gente não pode fazer esse cálculo. O cálculo a gente faz para o número total de animais. E mesmo assim, às vezes, a gente ainda tem problema com dominância, né? Mesmo assim, ainda há alguns problemas. O mundo animal é egoísta, gente, né? O mundo animal é egoísta, tem os assassinos por prazer, né? O animal é o animal, independente. Gente, com o passar da hora, eu vou deixar isso lá para vocês verem, ó. Aí eu só cito algumas outras intoxicações, né? Intoxicações por orgânulos fosforados, que são diagnósticos diferenciais para as lesões neurológicas também, né, levando em consideração que a maioria dos surtos também morrem vários animais e estão relacionados ao erro, né, das composições, ou porque as pessoas têm pouco treinamento técnico, né, em fazer o cálculo das doses. Os bovinos, eles são bem resistentes aos banhos carrapaticidas, desde que feitos de maneira correta. Esse é um caso que a pessoa usou uma dose 5 vezes superior à indicada, né? Então, vários animais também, 60 animais foram pulverizados, 51 morreram, começaram com tremor, ataxia, alterações neurológicas, decúbito, celorreia, né, e vieram a óbito. E para vocês lerem outras intoxicações, né, nosso tempo geralmente, né, é curto, então não dá para falar sempre de todas elas. A intoxicação por chumbo também ela pode acontecer, esse caso é interessantíssimo, eram animais que foram colocados numa área que anteriormente era usada para treinamento militar, né? Então os animais eles começaram a apresentar uma intoxicação por chumbo, também de sinais neurológicos. Tem as intoxicações por polpa cítrica, muito relacionadas a micotoxinas, aflatoxinas, que vão debilitando o animal e cursando com alterações
de pele, né? Tem as alterações por antibióticos ionóforos, que são antibióticos, são substâncias que são utilizadas para melhorar a produtividade, são antibióticos que têm preferência, né, seletividade por alguns tipos de bactérias do rumen. Então, eles são lipofílicos, entram na parede dessas bactérias, destroem essas bactérias, propiciando o crescimento das bactérias benéficas, que produzem propionato, por exemplo. Né? Só que em grande quantidade, quando há erro do manejo, esses antibióticos, além de lesionarem toda a microbiota, também atacam as células do bovino, né? Então, também tem esses quadros de intoxicação por antibióticos ionóforos, a famosa intoxicação por ureia, que eu não coloquei, né, só citei, mas para vocês lerem, quem tem interesse. Por que eu não coloquei? Porque todo mundo fala em ruminante, ureia, ruminante, amônia, né, então eu trouxe algumas coisas que acontecem que são diferentes, né, e aí intoxicação por etanol, né, de animais alimentados com bagaço de malte e levedura de cerveja, né, são algumas intoxicações, umas pouco usuais, né, e outras que acontecem constante e que a gente não dá muita importância, tá? Então, fica aí as referências, estudem, leiam, né? A galera de pequenos, boi bebum, exatamente. A galera de pequenos, tenham em mente que o número de pets não convencionais está crescendo, vocês ainda vão lembrar de mim quando chegar aquela ovelha ou aquela cabrita, entendeu? Com metade da língua para fora, com um rumen do tamanho de um balão gigante. Vocês vão lembrar de mim, vão falar, nossa, Ana Paula falou daquilo, Jesus Cristo. Jesus, Tupã, Oxalá, independente da religião de vocês, chamem os guias espirituais, lembrem da aula de hoje, procurem o primeiro livro e liga para a gente que a gente ajuda de longe, tá bom? Era isso que eu tinha para falar para vocês, espero que tenham gostado. Tentei fazer uma aula mais dinâmica, com casos clínicos, com as questões relacionadas aos sinais clínicos, e lembrando que grandes animais de produção, a gente trabalha com prevenção. Tá? Dificilmente a gente consegue tratar esses casos, com raras exceções, né? Então, tem a polencefalomalácia da Ana, a Ana hoje é um ser feliz, né? O carneiro que saiu do quadro da intoxicação por ração de cachorro. Então, tem todo um processo de algumas doenças que a gente trata e outras que, infelizmente, a gente tem que prevenir, porque senão a gente perde os animais. E é isso. Dúvidas, sugestões? Carlos Henrique, comentários? Queria reforçar uma coisa que eu aprendi convivendo com você. Nós, como veterinários, nós não gostamos de matemática, nós não gostamos de pensar, mas eu, convivendo com você, eu percebo a necessidade de olhar a formulação de um sal mineral, detectar o erro nas quantidades. Olha, a gente realmente tem de estar aberto e ser paciente conosco e verificar tudo, porque é manejo e prevenção. Eu brinco, né, mas é verdade. Quando eu iniciei como médica veterinária, né, de animais de produção, que eu fui trabalhar numa fazenda de corte, você sabe qual é a primeira coisa que eu tive que aprender a fazer, que ninguém nunca me ensinou na faculdade? Que aí é o caso da veterinária, lógico, né, não da zootecnia, cerca. Eu tive que aprender a fazer cerca, gente. Cerca. Aquele monte de moirãozinho com aquele arame farpado que você acha que é simples, mas não é não, porque se você não souber pedir para fazer, a pessoa que vai fazer, ela faz errado. E aí a culpa é do administrador. Eu fui trabalhar com administração de propriedade, além de ser médica veterinária, eu fazia parte da administração e resolvia os casos, né, de veterinária. Eu tive que aprender a fazer cerca, eu tive que aprender a fazer curral, porque aí a gente baixou um modelo da Embrapa. A Embrapa é a minha luz, né, no fim do túnel. A gente baixou modelos de currais da Embrapa e eu fiscalizei a construção de curral. Então, assim,
Eu era veterinária, eu brinco que eu era veterinária mais nas horas vagas, né? Porque a gente trabalha com a prevenção. E a prevenção é o fazer cerca, é o olhar a alimentação, é ver se tem pasto, é ver como é que está o piquete, é subir no cavalo numa propriedade, montar no cavalo e andar olhando como é que estão as coisas. É, Renata, viva o mundo da extensão. Exatamente. Eu brinco que veterinária, né? Eu fui pouco ao longo da minha vida profissional lá fora, né? E agora, como responsável pelo setor de grandes, atuando diretamente no hospital, eu sou maté veterinária a maior parte do tempo, porque aqui eu não preciso ver a cerca, não preciso, entendeu? Eu já pego os casos clínicos chegando. Mas o normal de quem vai trabalhar no campo é fazer a administração como um todo de todos os fatores que resultam em algum problema, evitando que esse problema aconteça antes, porque depois que ele acontece, dificilmente a gente vai resolver. Quem vai conseguir resolver um quadro, né, daquele caso 1, por exemplo, do ovino, né, que o fígado já está todo lesionado, que o rim já está lesionado, e não tem resolução, gente. Depois que pegou o negócio, que estragou o bicho, é eutanásia, entendeu? E por aí vai, né? O botulismo. Como é que a gente vai tratar? Geralmente são surtos de rebanho, entendeu? Quando a gente fala em cachorro, a gente está falando num bicho pequeno, único, né? Que a pessoa tem disposição para investir recurso. Mas boi não compensa. É um rebanho inteiro com botulismo, é um rebanho inteiro flácido, é um rebanho inteiro que precisa de manutenção. Impossível, né? Isso é impossível. Economicamente e de recursos humanos. Imagina a quantidade de profissionais que precisa para ficar num rebanho tomando conta de fluido, tomando conta de oxigenoterapia, entendeu? É impossível. Impossível. Então é isso, gente. Dúvidas, sugestões, Carlos Henrique, comentários. Carolina, obrigada. Espero que tenham gostado. Eu gosto muito de trabalhar nessas aulas com caso clínico, né? Porque, assim, fica mais interessante vocês virem o fato acontecendo do que, né? Eu prefiro. E toxicologia é uma área boa, né? Porque a gente tem bastante descrição de casos nossos, os da literatura. É isso, crianças. Mais algum comentário? Ai, gente, eu tô com o nariz entupido. Assuntos diversos. Você viu o vídeo da casa no YouTube? Eu vi, depois até te conto. Gente, ó, estão dispensados.